Convidados, visitantes, obrigado por decidirem, é uma decisão que só você pode fazer. Portanto, obrigado por decidirem cultuar ao Senhor juntamente com esta comunidade cristã. Nos sentimos muito felizes por isso, internautas e radiovintes, obrigado por esse desejo também. A Secretaria de Comunicação de nossa igreja, que faz parte do grande ministério da nossa igreja, se sente honrada em servir a todos vocês através da internet, através da rádio também. Como é bom estarmos juntos, não só para um domingo abençoador, mas também para uma semana abençoadora, até porque esta família não se encerra, não termina neste domingo à noite. Continuamos membros desta família durante toda a semana. Portanto, não só domingo, mas a semana toda será abençoadora para cada um de nós. Convido você para que, em pé, em nome da sua igreja, cumprimente quem está ao seu lado, desejando a ele dia hoje significativo. Feito isso, você pode se assentar. Vamos usar esse tempo agora. Vamos usar esse tempo que não é o tempo do instrumentista, não é o tempo do pianista, nesse momento, mas é nosso. É um tempo reservado no culto, para que, ao som do piano, a gente possa compartilhar com Deus das nossas carências, necessidades, ansiedades, mas também da nossa alegria. Trazemos tudo isso para o ato de culto. Enquanto ouvimos, também oramos.
Louvai, louvai, Cristo, bom Mestre divino, por nós na cruz ele sofreu, morreu, perdão hoje aos contritos outorga. Que grande verdade a que vamos cantar nesta hora. Fique de pé e com alegria em seu coração, louve a Deus e cante com todo entusiasmo. Senhor nosso Deus, recebe este culto nesta hora que te é prestado de todo o nosso coração. Obrigado pelo perdão de que devemos falar, segundo o poeta, segundo o hino que cantamos, o perdão, a graça e tudo aquilo, Senhor, que de bom nos concedes em nossa vida espiritual, em nossa vida material. Obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa agora e pedimos que este culto possa inteiramente te agradar. Fala-nos, pois, durante cada movimento deste culto, que tudo que aqui fizermos possa glorificar o nome do Senhor Jesus, pois é nesse nome, precioso nome, que nós oramos. Amém. Queira sentar-se, meus irmãos. Em seguida, nós expressaremos ao Senhor a nossa gratidão pelas muitas bênçãos, até digamos assim, financeiras, com as quais Ele nos tem abençoado. Entregaremos ao Senhor obedientemente nossos dízimos e ofertas ao cântico do hino que nos convida: ó vinde, crentes, entoai louvores a Jesus. O estribilho que vamos repetir 4 vezes diz: o sangue, 3 vezes, né? O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
agradecendo a Ele o privilégio que Ele nos dá de podermos participar do sustento do seu reino, não é? Deus nos tem dado tanta coisa boa e nós podemos, com isso, participar e ajudar na expansão do reino de Deus aqui na terra. Nós vamos orar também pelos irmãos cujos nomes temos aqui em nossa lista do boletim. Oremos pela irmã Andréia dos Santos, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Diomedes Falcão da Mota, nosso diácono, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Aide Pinheiro, Hilda dos Santos, Ivani Galvão, Joaquina Anjos, Jonas Kaiser, José Peixoto. E acrescentemos à nossa lista ainda os irmãos Marcos Vinícius, ele continua internado no Hospital Casa de Portugal, né? Casa de Saúde de Portugal. Antônio Borges, irmão Antônio Borges saiu do hospital, ele estava em Acari, internado, e aí, com um arranjo de muita gente, liga para um, liga para outro, conseguimos que ele se internasse no Lar Batista do Ancião, lá em Campo Grande, né? Lar Batista do Ancião. Então ele está lá, e eu quero agradecer até os irmãos que ajudaram a levá-lo do hospital para lá. Foi uma operação que envolveu muitos irmãos aqui da igreja e mostra como o irmão Antônio Borges é amado aqui em nossa igreja. Oremos também pela diaconisa Alice Neves de Oliveira, continua se recuperando em casa, e também a irmã diaconisa Nádia Richa de Sabarreto, também em casa se tratando. Então vamos orar por esses irmãos. Tem o microfone ali? Vamos orar por esses irmãos para que a graça do Senhor esteja sobre eles, né? E eles sejam realmente cuidados pelo nosso Deus. Santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, primeiramente por estarmos na Tua casa de oração, Senhor, com o único objetivo de honrar, adorar e santificar o Teu santo e amado nome, ó Deus. Ó Pai querido, Pai amado, e pedimos para essas ofertas que foram levantadas, Senhor, depositadas no Teu altar, para que sejam bem administradas, de acordo com a Tua vontade, ó Deus, e pedimos também pelos enfermos, ó Pai, ó Deus, Tu sabes, Senhor, o que eles estão passando, que seja feita a Tua vontade, ó Deus, dá-lhes a cura, abençoe também os acompanhantes, Senhor, que precisam muito de Ti. Ser conosco durante todo esse dia, ó Pai, e perdoa os nossos pecados. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome do Rei dos Reis, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Nós também devemos continuar orando pelo irmão Francisco de Assis, Josué Nascimento. Eles são dois irmãos que perderam a sua mãe ao longo da semana. Sua mãe, dona Davina, ela acompanhava os nossos cultos pela internet, mesmo sendo de uma outra igreja, acompanhava os cultos, e essa semana ela partiu para a eternidade. Também orando pelo sobrinho, Daniel Soares. Os três, Francisco, Josué e Daniel, eles são músicos e nos ajudam na orquestra, que aliás, domingo que vem, estará tocando aqui de manhã, no culto da manhã, não é isso? Domingo de manhã, a orquestra estará tocando e esses três irmãos estarão conosco também, já que eles são de outra igreja. Muito bem, irmãos, nós vamos, nesta hora, vou convidar os diáconos e os auxiliares seus para que venham proceder à distribuição dos elementos da ceia, que são o pão e o vinho. Jesus mandou que todos os crentes, os que nele crescem, fossem batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois, uma vez batizados, eles podem participar da ceia do Senhor. Jesus fixou esse momento para que os crentes pudessem permanentemente se lembrar da sua morte, né? É tentador esquecer a morte de Jesus, achar que vida cristã é ir à igreja mecanicamente. Nós temos que dar uma parada e pensar: por que estou indo à igreja? O que aconteceu? Né? O que foi importante, de tão importante que aconteceu assim, que marca a minha vida? Então você tem nesta hora o privilégio de participar da ceia, se você já é crente, já foi batizado e está em comunhão com a sua igreja. Muito bem-vindo. Se não, eu espero que você ainda hoje entregue o seu coração ao Senhor Jesus, seja batizado e participe da ceia. Por que não, né? Faça isso e Deus vai abençoá-lo ainda mais.
meu Jesus. Estavas lá quando crucificaram meu Jesus. No sepulcro puseram meu Jesus. No sepulcro puseram meu Jesus. No sepulcro puseram meu Jesus. Aleluia, Jesus ressuscitou. Aleluia, Jesus ressuscitou.
Na terceira estrofe do hino que cantamos, o último hino, o poeta diz: sempre a cruz, Jesus meu Deus, queiras recordar-me. Queiras recordar-me. Recordação tem a ver com memória. E foi isso que Jesus tinha em mente quando disse, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória, recordando, pensando naquilo que Jesus fez por nós. Então, pensando no imenso sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário pelos nossos pecados, comamos do pão. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. O cálice lembra o sangue de Jesus. E o sangue, você sabe, para o judeu o sangue era vida. Se o sangue foi derramado, a vida foi embora. E isso que Jesus fez, ele pagou pelos nossos pecados, derramando a sua vida no alto da cruz. Pensando nisso e na bênção que isso traz para a gente, bebamos do cálice. Mas o texto diz mais: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor. Quando você participa da ceia, você está proclamando a morte do Senhor, está anunciando que Ele morreu. Até quando? Até que Ele venha. Então Ele vai voltar para nos levar, e nesse dia então nós cantaremos: glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Os diáconos agora. Isso. Os diáconos voltarão aos seus lugares. E as crianças virão para cá. Vamos trocar, né? Sai um grupo, entra outro. Você criança, você menino, você embaixador do rei, mensageira, criancinha, podem vir lá de cima, cá de baixo. Tia Pega está aqui esperando vocês. Bom dia. Bom dia. Acho que não estou ligada. Bom dia.
Que bom que estão aqui. Eu amo o primeiro domingo do mês, justamente que é minha chance de estar com vocês. É muito bom. Se vocês não entenderam o que a gente fez aqui, tomando esse pão e o suco, conversam com mamãe, papai, com o pastor André, porque esse é um momento muito importante na vida da nossa igreja. E vocês precisam saber o que está acontecendo. Eu gostei de ver domingo passado vocês trazendo suas ofertas. Isso foi muito legal, parabéns. Eu sei que vocês trabalharam muito para encher os cofres para missões mundiais. Super legal. Nossa, pastor, eu acho que eu nunca vi tanta criança aqui na frente como hoje. Parabéns. Estou gostando de ver. Muito alegre. Vocês lembram que Jesus trabalhou aqui na terra e ele tinha uns amigos especiais. Como que a gente chamava os amigos de Jesus que ele chamou a trabalhar com ele? Você lembra? Discípulos. E vocês lembram quantos discípulos Jesus teve? 1, 2, 5, 4? Vários. Quantos? 12. Alguém? Finalmente, ouvi a resposta que eu queria. Então, vamos ver. Os discípulos seguiram Jesus. Começou com Jesus, não é? Jesus, 1. Agora, ele chamou um discípulo, que chamou outro, que chamou outro, que chamou outro, e temos quantos discípulos? Mas depois chamou mais. E agora vamos ver quantos discípulos. Se cada 4 chamou mais um, agora temos quantos? Tem certeza? Quantos são? 8. Estão faltando alguns, não é? Então, se estes 4 chamaram mais 4, vamos ter quantos? Será? 8 e 4 faz? Agora, aqui em nossa igreja, nós temos discípulos. Temos 12 discípulos. Olha aqui, atrás de você. Quantos discípulos acho que a gente tem? Pelo menos 12. Olha atrás, aqui atrás. Tem mais do que 12 pessoas? Não? Sim? Temos? Olha, quem é discípulo de Cristo, levante sua mão. Olha aqui, tem muita gente. Então, como que 12 discípulos viraram tanto discípulo? Porque um discípulo chamou mais alguém. E agora a matemática está ficando complicada. Que tínhamos 12. 16. Obrigada, porque eu sou muito ruim de números, então preciso dessa ajuda mesmo. Agora temos quanto? Falou certo. 16. Olha como está ficando grande, não está? E agora, se esses 4 chamam mais. Só que eu tenho uma notícia ruim. Como que sabia? Tem gente esperta aqui. Falou que 24? Sabe o que aconteceu? Quantos azuis eu tenho? Alguém não chamou alguém para seguir Jesus. Então, em vez de 24, temos só 23. É terrível, não é? Então, a tarefa de cada discípulo é chamar mais alguém. Se a gente não chama mais alguém, o que acontece? Exatamente, ficamos sem discípulos. E sobre isso, vocês que são menores vão estudar com o pastor André. E os juniores, mensageiros, embaixadores que estão aqui, vão ouvir do pastor da igreja. Então vamos descobrir como a gente pode ter 24, 48, 120, sei lá, discípulos cada um chamando alguém. Então os menores podem ir com os tios para a sala das crianças com o pastor André. Os maiores podem ficar aqui na igreja ao lado dos seus pais.
E não é encerramento de EBF, né? Para ter tanta criança. Interessante isso. Deus seja louvado com a vida dessas pequenas criaturas que já estão ouvindo a palavra de Deus. Como é bom saber que quando as crianças aprendem a palavra de Deus, a esperança de ter um país melhor é muito maior, né? Vamos ficar de pé, irmãos? Abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico no seu celular, mas se tiver com celular é só o texto bíblico, por favor. Vamos abrir em segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 1 e 2. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Ali, o apóstolo diz assim a Timóteo: Tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra ter chegado até os nossos ouvidos e até os nossos corações e transformou as nossas vidas. E assim, de pessoa em pessoa, essa mensagem veio chegando. E agora nós pedimos que nos dês também a nós o privilégio e a oportunidade de transferir esse conhecimento espiritual para outras pessoas, para as gerações que estão vindo depois de nós. Guarda-nos, pois, e abençoa-nos agora enquanto refletimos sobre a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-se. Segundo um jornal O Globo, dia 9 de abril de 2014, um pescador alemão encontrou numa praia do Mar Báltico uma garrafa contendo uma mensagem. Olha, você já ouviu falar disso? Isso não é raro. De vez em quando alguém topa com uma garrafa na praia. Curiosamente abre e vai ver, tem lá um recado. Mas essa do pescador alemão chamou a atenção e foi notícia no jornal, justamente por causa do tempo que essa mensagem ficou dentro daquela garrafa. A mensagem foi lançada ao mar em 1913 e só foi encontrada essa garrafa em 2014. Quanto tempo dá isso aí? 101, né? Muito tempo. 101 anos a mensagem ficou na garrafa. Irmãos, sem dúvida há muitos modos de se falar de Jesus. Nós podemos falar de Jesus através de cartas, de cartões que a gente manda, através de telefonemas que a gente dê, através de mensagens eletrônicas, através de e-mail. Antes do e-mail, eu lembro que alguns irmãos aqui da igreja usaram BBS, não tinha um negócio assim, né, que eles usavam para poder evangelizar as pessoas. BBS, né? Acho que era esse nome, uma coisa parecida com BBS. E eles então evangelizavam. Depois veio o e-mail, agora tem gente evangelizando e-mail. Depois tem a rede social, tem gente evangelizando via rede social. Agora até pelo WhatsApp tem gente evangelizando. Ou seja, os meios modernos de comunicação estão sendo usados para a veiculação do evangelho. Fazemos isso através de rádio, do jornal, e a nossa igreja, aliás, investe muito em rádio, semanalmente. TV, alguns irmãos, algumas igrejas podem investir em TV, nós já pensamos aqui em fazer isso, mas quando vimos o orçamento que nos deram, a gente caiu para trás, falou, não, vamos esperar, a TV pode esperar, né? Infelizmente é muito caro, não só a veiculação, mas a produção também é igualmente cara. Falamos de Jesus nos cultos, nas igrejas, falamos de Jesus através de cultos em tendas de circo, que foi uma metodologia muito utilizada no século XIX, início do século XX, em alguns países.
falamos em ginásios cobertos, Maracanãzinho, ginásio lá de Niterói, né, também. Falamos em estádios, já tivemos ocasião de ter estádios cheios aqui no Brasil, reuniões ao ar livre, folhetos, enfim, nós podemos usar todos os métodos que desejarmos para falar de Jesus. Entretanto, nenhum método supera o contato pessoal. Nenhum método sequer se compara ao contato pessoal. Aquele contato, aquela conversa, olho no olho, é disso que eu estou falando. Face a face, tete a tete. Então, nesta mensagem, nesta manhã, brevemente eu gostaria de convidar os irmãos a pensar numa palavra que tem sido colocada num canto na igreja, esquecida, mas que é fundamental para a sobrevivência da igreja, fundamental para a salvação dos pecadores, que é a palavra discipulado. Daí o desafio de discipular. E é impossível, primeira verdade com que nos deparamos ao pensar em discipulado, é que é impossível falar de discipulado sem ser discípulo. Já começa por aí. Falar em discipulado para quem não é ainda discípulo é o mesmo que tentar descrever para um cego a beleza das cores do arco-íris, por exemplo. Você pode se contorcer em explicações, dizendo para ele como é que funciona um arco-íris, que cor que é, como é belo, como é harmônico, e a pessoa não vai ter ideia, porque ela não viu ainda, não teve a experiência da visão de um arco-íris. O apóstolo Paulo instrui aqui Timóteo, ele começa assim: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça. Presta atenção nessa palavra graça aqui, porque ela não está na Bíblia por acaso. Toda a experiência de caminhar com Deus, queridos irmãos, se inicia com a graça. A graça é que dá o pontapé inicial, ela dispara o processo do relacionamento do homem com Deus. É a graça que começa tudo. Mas a gente tem a tendência de pensar que a graça é uma mensagem só para domingo à noite, só para as pessoas não crentes que vêm à igreja ouvirem. E esquecemos que a graça é para nós também, para permanecermos na presença de Deus. Então é graça para nos salvar, e fora da graça não há salvação, e Paulo diz aqui, fortifica-te na graça. Timóteo era crente ou não era? Já era crente aqui, tanto que ele fala, fortifica, tu porém meu filho, Paulo chama de meu filho, filho na fé, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Irmãos, é a graça que me faz sentir tristeza pela minha condição espiritual de perdido e condenado, e é ela que me oferece Jesus como abrigo único para aquele que está procurando a sua salvação. Em 1966, muita gente aqui nem era nascido ainda, mas um professor de evangelismo nos Estados Unidos escreveu um livrinho que logo depois foi traduzido para o português, Como Compartilhar a Sua Fé. E eu li aquele livro, ele foi lançado em 66, eu li em 76. E Como Compartilhar a Sua Fé, um dos livros que revolucionaram a minha vida. E lá pelas tantas, ele diz uma coisa que para mim hoje é tão óbvia, mas eu posso imaginar que para muita gente óbvio não é. A verdade de que a religião cristã é um relacionamento entre uma pessoa e outra pessoa. Para mim, confesso, foi uma descoberta. Já sabia, mas é sempre bom enfatizar que a religião cristã não é composta de hábitos, vir à igreja domingo de manhã, participar no primeiro domingo da ceia do Senhor, dar o dízimo, evangelizar. Isso é ser cristão. Não. Paul Little, o autor, ele diz que a fé cristã consiste num relacionamento pessoal entre a criatura e o seu Criador. Então, um relacionamento pessoal, irmãos. Por isso Paulo diz aqui, tu, porém, meu filho. O discipulado também há de ser extremamente pessoal. Extremamente pessoal.
pressupondo, portanto, uma íntima comunhão, uma intimidade que não existe num outro método. É interessante que os discípulos foram chamados por Jesus, foram convidados por Jesus para a formação do grupo apostólico, dos discípulos, não é verdade? Para quê? Para que Jesus chamou 12 discípulos? Chamou para que eles fossem melhores judeus? Não exatamente. Eles seriam melhores judeus na medida em que Jesus fosse Senhor da vida deles, sim. Mas Jesus os chamou basicamente para que eles fossem e pregassem o evangelho a todo mundo, ou seja, que eles dessem continuidade ao trabalho, ao ministério iniciado por Jesus, não é verdade? A gente sabe disso. Mas o evangelista Marcos registrou uma frasezinha, olha, que acende uma luzinha na gente. Marcos capítulo 3, versículo 14, diz assim: Jesus nomeou 12 para que estivessem com ele. Eu sublinhei aqui na minha Bíblia, para que estivessem com ele. Por quê? Antes de enviá-los ao mundo, Jesus os chamou para que eles estivessem com ele. Isto é, pertinho dele, conversando com ele, não aprendendo à distância, não, nada, demérito algum aprender à distância. Hoje é a metodologia que está funcionando muito bem, né? E segundo pesquisas, os alunos de EAD, ensino à distância, aprendem até mais do que os alunos presenciais. Pesquisa está mostrando isso. Porque eles têm um interesse, eles vão lá, eles cavam, eles futucam, eles procuram. Bom, mas no discipulado tem que ser pessoalmente. Tem que ser, não pode ser via satélite. É ali, ao lado um do outro. E por isso é que João abre depois a sua carta, a primeira carta, dizendo o seguinte, ele abre a carta, 1 João 1:1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida, é isso que anunciamos. Então João está dizendo na abertura da sua carta que a comunicação do evangelho por parte dos discípulos não era uma comunicação de alguma coisa que existia abstratamente, mas era algo que eles viram, eles tocaram. Ele usa aqui até o verbo apalpar, as nossas mãos apalparam. Irmãos, discipulado é isso, é gente conversando com gente, é caminhar ao lado de Jesus, ao lado de uma outra pessoa. E minha primeira pergunta então é essa, já que não há discipulado que se não houver discípulo, minha pergunta é, você já é um discípulo do Senhor Jesus? Você que está me ouvindo nesta hora, onde quer que você esteja, você é já um discípulo de Jesus? Que maravilha! Parabéns para você, isso é vitória, você segue a Jesus, você está salvo, você tem garantias eternas de felicidade. Então, em primeiro lugar, é ser discípulo. Em segundo lugar, o desafio é fazer discípulos. Então, em primeiro lugar, você é um discípulo e depois você vai fazer um discípulo. Veja que Jesus escolheu 12 homens. 12 homens. E nesses homens ele investiu tempo e tempo com qualidade. É praticamente tempo integral. E a esses 12 ele ensinou coisas que a multidão ainda não estava pronta para aprender. Mas além dos 12, nós sabemos, os leitores do Novo Testamento sabem, além dos 12, ou dentro dos 12, Jesus tinha um círculo mais fechado. Tinha 3 dos 12 que eram ainda mais íntimos de Jesus. Lembra quando Jesus estava passando aquele momento difícil do Getsemane? Ele chamou os 3 para orarem com ele, Pedro, Tiago e João. Com eles passou ainda mais tempo. Minha pergunta é, por que Jesus escolheu 12 homens, em vez de escolher 12.000 pessoas? 12.000 pessoas é um número que impressiona muito mais, não é?
12 mil pessoas impressiona muito mais, convence muito mais. Olha, eu passei ali, rapaz, eu vi, alô, eu passei, tem uma multidão ali, rapaz. Se tem 12 pessoas, o camarada nem liga para ninguém. Mas se tem 12 mil pessoas paradas na rua, eu passei aqui, tem um protesto contra o governo, um protesto a favor do governo, ou seja, tem 12 mil pessoas, é muito mais gente, e era de supor-se que Jesus, matematicamente falando, escolheria o número maior. No entanto, Jesus chama apenas 12. Por que será, irmãos? 12 mil dá muito mais visibilidade. Eu tenho a impressão que Jesus está querendo deixar muito claro com isso o tipo de contato que ele considerava ideal. O tipo de contato que ele considerava ideal não é o contato superficial que alguém tem com uma multidão, mas o tipo ideal de contato, segundo Jesus, é aquele em que a gente senta com o sujeito, conversa com ele, escuta ele, escuta-o, né? O pastor não pode falar errado, ensinar errado, escuta ele, tá feio. Escutar essa pessoa, rir com ela quando ela estiver rindo, comemorar com ela as suas vitórias, celebrar com ela as suas vitórias e também chorar quando o time dela descer para a segunda divisão. Chorar com ela, ou seja, é participar, meus irmãos, participar. Como é que se faz um discípulo? Conhecendo a pessoa, conversando com a pessoa, orando com a pessoa, sorrindo e chorando com ela. Observe que Paulo diz aqui: tu, porém, meu filho. Paulo chama Timóteo de quê? Meu filho. Meu filho. Eu pergunto, será que a gente sai na rua chamando todo mundo de meu filho? Hein? Meu filho? Oh, meu filho. Não, meu filho aqui é um tratamento carinhoso que a gente dispensa para aqueles que são da nossa rede de afeições. A gente não sai todo mundo chamando, dizendo, oi queridinho, não, meu filho aqui é como se fosse querido, a gente não sai falando. Então, havia entre Paulo e Timóteo essa conexão, essa intimidade de poder chamá-lo de meu filho. E em seguida, no versículo 2, Paulo dá a chave do discipulado. É fácil de memorizar. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Tudo 2, tá bom? Onde está na Bíblia a base principal do discipulado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Não tem como esquecer. O que de mim ouviste diante de muitas testemunhas, transfere para homens fiéis e aptos para também ensinar os outros. Então, qual é o conteúdo do discipulado? Vai ensinar o que para o outro? Paulo diz, o que de mim ouviste. Então, o que Timóteo ouviu de Paulo, Timóteo vai passar para alguém mais. É essa, irmãos, a mecânica do discipulado. Coisa simplicíssima, não tem mistério. Discipulado pode ser uma palavra rara entre nós, mas a prática do discipulado não devia sê-lo. E o que será que Timóteo ouviu de Paulo, hein? Porque ele falou, e o que de mim ouviste, transmite. O que ele ouviu? Vamos lá. Eu acho que se Jesus tivesse ensinado que Deus é a natureza e não o criador da natureza, Paulo teria ensinado isso a Timóteo. Se Jesus tivesse ensinado que é possível ao homem salvar-se apenas sendo bonzinho, se isso tivesse sido ensinado por Jesus, Paulo o teria ensinado a Timóteo. Se Jesus tivesse ensinado que não existe inferno, que inferno é aqui mesmo, Paulo também teria ensinado isso a Timóteo.
Se Jesus tivesse ensinado que há vários caminhos para Deus, todas as verdades são válidas, espiritualmente válidas, o cristianismo também teria ensinado isso. E Paulo teria ensinado isso a Timóteo. Não teria? Então, fazer discípulo, irmãos, é ensinar uma pessoa a observar todas as coisas que Jesus nos tem mandado. Isso é discipulado. É ensinar, é transferir aquilo que Jesus comunicou. Esta igreja vai fazer 131 anos, não é isso? Ou 132? 134? 132, obrigado. Vai fazer 132 anos. Logo no início da igreja, quando nem havia esse templo, que esse templo foi de 1928, mas antes de chegar aqui, a esse lugar, ela teve um pastor, o primeiro pastor foi um missionário americano que ficou aqui 15 anos, William Bagby. Mas Bagby, na biografia dele, se lê que ele escreveu para a junta de Richmond, que o sustentava, dizendo: olha, meu trabalho não é com a igreja local, eu não vou ficar preso a uma igreja local, eu quero sair, porque o evangelho, a terra é muito grande, tem muita igreja, tem muita cidade, e saiu daqui, foi fundar trabalho em São Paulo, depois para Porto Alegre. Então ele saía muitas vezes, e em 1892, ele saiu, mas não foi para o Brasil, não. Ele saiu para ficar 1 ano nos Estados Unidos, de férias, e promovendo o Brasil, a obra missionária no Brasil. Naquele ano, 1892, quem ficou aqui pastoreando a igreja foi um outro missionário, chamava-se J.J. Taylor. J.J. é James Jackson. Então, James Jackson Taylor, J.J. Taylor, ele passou para a história com esse J.J., ele se tornou o pastor da igreja, ficou 1 ano aqui. E 92, não foi? 92. 2 anos antes, havia se convertido um rapazinho aqui, que se chamava Francisco Fulgêncio Sorém, ou mais conhecido como F.F. Sorém. Não dá para esquecer, porque se seguir direto aqui, tem uma sala, a maior sala aqui fora do templo, se chama Salão F.F. Sorém, tá? Para vocês que não conhecem a nossa igreja por dentro, depois podem ir lá dentro, fazer um tour aí por dentro, não se percam, leve um mapinha direitinho, para vocês voltarem depois para a porta de saída aqui. Francisco Fulgêncio Sorém se converteu a Cristo. Ele morava em São Gonçalo, trabalhava no centro do Rio, e o pastor J.J. Taylor olhou para aquele rapazinho e disse: esse rapaz tem futuro, esse menino vale a pena investir nele. Sabem o que J.J. Taylor fez com F.F. Sorém? Simplesmente levou-o para sua casa. Levou-o para sua casa. Discipulado intenso não existe mais do que isso, irmão. Levar alguém para casa. E Francisco Fulgêncio Sorém ficou 10 meses, de março a outubro. De janeiro a outubro, março a outubro não dá 10 meses, de janeiro a outubro do ano de 1893, quase todo aquele ano, Francisco Fulgêncio Sorém ficou na casa de J.J. Taylor, porque não havia seminário, sabia? O seminário foi iniciado em 1908, né? Então não havia seminário. Então Taylor levou Sorém para sua casa e lhe transmitiu. Isso que Paulo fez com Timóteo, Taylor fez com Sorém. E a obra de Sorém, F.F. Sorém, é fantástica. Você tá dentro dela agora, inclusive. Esse templo foi um sonho dele, mas não é bom medir o tamanho de um homem só pelo tamanho da obra que ele construiu, física. Quantas vidas ele não levou a Jesus Cristo? Mas sabe qual foi a obra maior que ele fez? Não foi esse templo, não. A obra maior de F.F. Sorém foi transmitir aquilo que ele ouviu de Taylor e de Bagby no princípio, foi transmitir para o seu filho, Joãozinho, João Sorém, que se tornou pastor dessa igreja e ficou aqui por 50 anos e alguns meses mais. Tá percebendo aonde que o discipulado vai levar a gente? A obra maior do ministério, irmãos, não é um templo que a gente construa, que é bom, é agradável, com ar-condicionado, então a gente até agradece. Mas a obra maior é você sentar com alguém,
1 hora por semana e ouvir aquela pessoa, falar da Bíblia para aquela pessoa, não é? E aprender junto com aquela pessoa aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Irmãos, os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles davam tanta importância ao ensino, que eles usaram mais vezes o verbo ensinar do que o próprio verbo pregar. Pregar é usado nos evangelhos 29 vezes. Ensinar é usado nos evangelhos 61 vezes. O dobro e mais um pouco. Ou seja, ensinar é mais importante até do que pregar. Sabe que às vezes me dá vontade de parar de pregar e começar só a ensinar? Só ensinar, só virar professor da escola dominical, professor de alguém, porque é muito mais importante no Novo Testamento ensinar do que o próprio pregar. Eu li que o aluno aprende aquilo que o seu mestre ensina, mas o discípulo se torna aquilo que o seu mestre é. O aluno aprende aquilo que seu mestre ensina, mas o discípulo se torna aquilo que seu mestre é. Pergunto, você já é discípulo? Graças a Deus. Segunda pergunta, você está ensinando aquilo que foi passado para você, você está transmitindo a homens fiéis e aptos para também ensinar os outros? Aqui no finalzinho do versículo 2, então, nós temos a terceira ideia desta mensagem. Ser discípulo, fazer discípulo, em terceiro lugar, multiplicar discípulos. O que de mim ouviste, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também, irmãos, o também aqui é fundamental, também ensinar os outros. Não podemos deixar a mensagem morrer nas nossas mãos. Esse é o ministério do discipulado, ministério do contato pessoal. E meus irmãos, vamos chorar junto, vamos chorar junto. Pelo fato de as igrejas falharem nisso, é que nós temos hoje tanta superficialidade na experiência cristã. Por estarmos falhando no discipulado, é que nós temos tanto fogo de palha e tão pouco compromisso. Gente que vem, se batiza e você nunca mais ouviu falar, sumiu, some do mapa. Estamos errando aqui, deixando de discipular. Mas eu queria terminar esse sermão mostrando, resumindo de modo prático aquilo que está colocado aqui na pastoral de hoje. Você que nos acompanha já há 10 anos sabe que eu geralmente não vinculo a mensagem a isso que está aqui. Mas hoje tem vínculo. Hoje tem vínculo. A pergunta é: discipulando ou discipulador? O que você vai ser? Ou um ou outro, tá? Não tem uma terceira opção, não. Você pode ser um discipulando, ou seja, aquele que aprende, ou você pode ser um discipulador, aquele que ensina. E lá no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, a gente está dizendo como é que funciona esse ministério. Como é que funciona esse ministério? Como é desenvolvido? É assim, uma vez por semana, achou o parágrafo? Como é desenvolvido esse ministério? Uma vez por semana, durante várias semanas, 10, 12, 15, 20, depois, depende dos dois ali, que se quiserem estudar mais, né, Aline? Se quiserem estudar mais, vai continuando. 2 pessoas, preferivelmente do mesmo sexo. Os manuais de discipulado não recomendam um homem discipular uma mulher discipular um homem. Não, é melhor um homem discipula um homem, a mulher discipula a mulher, para evitar que Satanás coloque a pata suja dele no meio. Uma vez por semana, durante várias semanas, 2 pessoas, preferivelmente do mesmo sexo, se reúnem para ler a Bíblia e discutir o conteúdo do que foi lido, aplicando-o às suas vidas. O contato pessoal ajuda a fortalecer os passos, especialmente de quem está se iniciando na caminhada cristã. Porque você já está há muito tempo na igreja, tudo bem, mas quem está iniciando, está ainda claudicando, está titubeando, não sabe se pisa direito, será que eu devo fazer isso mesmo? Então, alguém ali ajuda. Além disso, essas 2 pessoas vão se tornar amigas para o resto das suas vidas. E uma será apoio espiritual sempre
para outra nas horas difíceis. Quem de nós não precisa de um ombro amigo, um ombro em que possamos chorar as nossas mágoas e celebrar as nossas vitórias? Cada encontro se encerra com uma oração feita, ora pelo discipulador, ora pelo discipulando. Coloquei isso aqui porque na experiência eu quebrei minha própria regra. Comecei esse ministério aqui na igreja, comecei semanas atrás, discipulando aquela moça que os irmãos viram batizada no último domingo, dia 27, batizamos? 20 ou 27? 27, né, Maria Eduarda? Você foi batizada dia 20. Dia 20. A moça, a Ananda, está sendo discipulada pela gente, foi discipulada pela gente, e ela também é muito acompanhada pela família do diácono Erisson, tem dado um apoio fantástico a ela. A família dela mora em São Paulo. E terminávamos o encontro, eu falava assim: você quer orar? Misericórdia, não, meu Deus. Ela entrava em pânico. Primeira vez, segunda vez ela entrava em pânico de novo, terceira semana entrava em pânico de novo. Aí por fim eu fui deixando, falei, então eu vou orar, tá bom? Você quer orar? Um dia ela disse, eu quero orar. Eu arregalei um olho, falei, o quê? Ela quer orar? Você vai orar? Vai. Irmãos, fez uma das orações mais lindas que eu já ouvi, né, também porque é a oração de quem não está acostumado com o nosso jargão, né, com o nosso linguajar. E esta semana, ela já acabou o discipulado, essa semana ela começou a discipular a Aline. Aline, você pode ficar de pé aí, por favor? Desculpe, não combinei nada com ela, porque se eu combinar, ela pode não vir. Ela veio. Elas começaram as duas, quinta-feira passada. E eu pergunto a Aline, quem foi que orou no final? Ela que orou? Ela orou, irmãos. Ela orou. Que maravilha. Está vendo? Então, no princípio, começa assim, a pessoa nem sabe orar. Você fala, você pode orar, Deus me livre, orar, eu não sei como é que é isso, socorro, polícia, me ajude. Não vai orar. Mas a caminhada vai acontecendo, os passos vão se firmando, que nem um bebê quando começa a caminhar. Qual o local e hora dos encontros? Pode ser no trabalho de uma delas, pode ser na residência, pode ser aqui na igreja, numa sala. Que dia e hora? Que é melhor para o discipulado. Que dia e hora? Tem que ser na quarta-feira, tem que ser na quinta? Não tem dia, irmão, é o dia que vocês puderem. Está óbvio isso, né? O dia que puderem. Os estudos, não se preocupe com os estudos, que já estão prontinhos. Eu preparei um monte de estudos nas minhas férias, as últimas férias. Estava de férias num lugar gostoso, tranquilo, peguei minha Bíblia, falei, agora eu vou preparar as lições para o discipulado. E Deus foi mandando. E estão prontinhos, é só eu passo para você eletronicamente ou impresso, tanto faz. E os estudos são muito fáceis, são em formas de perguntas, né? E perguntas e respostas, perguntas feitas, que nem nos pequenos grupos, aquela coisa, mesma coisa, só que é tete a tete ali, um com um. E as perguntas são feitas para estimular o debate e o líder vai consertando qualquer desvio que acontecer. Por que perguntas? Porque segundo pesquisa, não sei se você sabe disso, tem pesquisa que diz o seguinte, que a mente humana, a gente retém as coisas na seguinte ordem, olha só, a mente humana retém melhor as coisas na seguinte ordem, o que você ouve, você retém, é o nível mais fraco. É esse agora aqui, estou falando, os irmãos estão ouvindo, de vez em quando ouve lá, vê. O segundo nível é o que você ouve e vê, então esse é um nível bonzinho, tá? Um terceiro nível, melhor ainda, que nós não temos aqui, e um dia de vez em quando eu sonho que um dia eu posso fazer isso pregando, é a gente falar, a gente ver e a gente fazer coisas. Já pensei, já tenho orado a Deus, me dá coisa para eu fazer com o povo na hora ali, sem bancar o animador de auditório, entende? Que coisa horrível, animador de auditório. Então, sem bancar, fazer coisas. Mas sabe qual é a coisa que você mais memoriza de todas elas? Não é a que você ouve, não é a que vê, nem a que faz. É aquilo que você discute. Aquilo que você debate com alguém. Aquilo que você debate fica na sua cabeça para o resto da sua vida. A verdade fica assimilada. E o que acontece depois de concluído o discipulado? Aqui é que está a chave. O que acontece depois? Ananda acabou, Ananda agora conversa com a Aline. E daqui a 10 semanas, 11 ou 12, quando acabar ali com elas, então a Aline vai arranjar alguém, vai ter alguém mais para discipular. Ananda vai conseguir alguém. E eu já estou procurando outro. Já estou procurando agora um homem, agora vai entrar dentro dos cânones.
procurando um jovem, um senhor, a quem eu possa discipular. Se você quiser, inclusive, fala comigo, porque eu tô livre agora. Estou folgado para discipular alguém. Está entendendo? Então, o que acontece, e aqui está a chave, é que o discipulando passa a ser discipulador. O discipulando, aquele que aprende, passa a ser discipulador, aquele que ensina. E aqui é que está o X, o segredo desse ministério, irmãos. O discipulador, ou discipulando, que vira discipulador, ele se compromete a transferir tudo aquilo que ele aprendeu para uma terceira pessoa. Por sua vez, o discipulador encontra um novo discipulando e o processo se reinicia. Qualquer crente... mas eu não sou novo crente, pastor, eu sou crente velho, estou aqui nas igrejas há 40 anos. Quem disse que crente de 40 anos de carteirinha na igreja não pode mais aprender nada? Que isso? Todo mundo pode aprender qualquer coisa, em qualquer tempo. Então, qualquer crente desejoso de crescer, o segredo é esse, é desejoso de crescer e de querer passar para adiante aquilo que você aprendeu. Você pode se voluntariar a ser um discipulador. Irmãos, eu gravei isso, essa aqui é a mensagem que é gravada e mandamos para o rádio, né? Foi lido no rádio hoje de manhã. Mas antes de mandar para o rádio, eu mandei para um banco de irmãos que é aqui da igreja. Vários irmãos receberam. E eu recebi respostas imediatas. Uma irmã me disse: eu quero ser discipulada. Crente velha. Falei: opa, já achei uma discipuladora para ela, viu, irmã Leni? Irmã Leni vai discipulá-la. 6 outros irmãos disseram: eu gostaria de ajudar discipulando. Falei: que maravilha. 6 irmãos, então já temos 7 discipuladores funcionando. E eu preparei aqui essas fichas, que vão ficar com a PEG ali naquela mesa, a mesa ali em frente à secretaria, e aqui você pode colocar o seu nome, seu e-mail, telefone, e dizendo se você gostaria de discipular alguém, ou se você gostaria de ser discipulado por alguém. Se você optar por discipular alguém, eu vou lhe passar imediatamente o conteúdo dos estudos. Se você gostaria de ser discipulado por alguém, eu vou providenciar um discipulador para você. Combinado, então? Então, depois do culto, pega ali com a PEG, pegue com a PEG, ali na sala em geral, no saguão. Agora, eu queria terminar mesmo, o vídeo está pronto? Está no lugar? Vamos ver o vídeo da multiplicação. 1 minuto e 42 tem esse vídeo que você vai ouvir agora. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar é transformar o mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isto, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000 e mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos, e eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Afinal, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada? O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Obrigado, irmão. Irmãos, uma confissão pública. Em 76 eu fui consagrado ao ministério. Então, em dezembro desse ano, eu faço 40 anos de pastorado. E eu queria confessar para os irmãos uma coisa. Se eu tivesse que começar hoje o ministério, conselho aí para os pastores jovens, seminaristas, se eu tivesse que começar hoje o ministério, sabe o que eu faria? Eu priorizaria o discipulado.
Não me importaria se a igreja tinha 500 membros, 200 membros, 600, 1 milhão. Eu ia escolher alguém. Oraria antes, escolheria alguma pessoa para a qual eu poderia transmitir aquilo que eu recebi. E acompanhando essa pessoa ao longo de meses, depois de anos, porque o contato com a Ananda não acabou. Daqui a pouco, um mês mais depois, eu vou chamá-la. Quando acabar lá, eu vou chamá-la e vou dizer, como é que foi lá? Vamos avaliar esse discipulado aí. Acompanhando as pessoas para que elas possam dar o máximo de si para o reino de Deus. Se eu começasse hoje o meu ministério, mas não tenha dúvida, eu começaria onde estou terminando. Se você deseja ser um discípulo, então nos procure no final do culto e será um prazer orientá-lo nesse sentido. Vamos orar, encerrando nosso sermão aqui, nossa mensagem, pedindo que o Senhor nos faça discipuladores, porque esse é o plano do Senhor para a sua igreja em todo o tempo. Em todo o tempo. Funcionou em 1890. Funcionou no ano 30 depois de Cristo, ano 40 depois de Cristo. Está funcionando sempre, é um método que não caduca. Senhor Deus, nós nos curvamos diante de Ti, porque Tu nos amaste de todo o Teu coração, e a Tua graça é maravilhosa, e nós só temos que recebê-la, estender as mãos e recebê-la. Obrigado pelo grande presente da salvação a nós, dado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ali o Seu corpo foi torturado, ali o Seu sangue vertido, tudo por nos amar. Ó Senhor, ajuda-nos também nós, fazermos um pouco mais do que estamos fazendo para a obra da disseminação dessa mensagem preciosa junto aos brasileiros. Ajuda-nos, Senhor, a discipular uns aos outros, aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Faz-nos, portanto, obedientes a essa ordem dada pelo Teu Filho Jesus. Que esse imperativo não seja esquecido em nossas vidas e em nossas igrejas. É a nossa oração agora. Nós oramos no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. O pós-lúdio vai ser executado, você curva a sua cabeça, e se você que está aqui nesta manhã ainda não é um discípulo de Jesus, minha pergunta é, o que está faltando? Nesta manhã, aceite Jesus, diga para Ele, Senhor Jesus, vem tornar-se o Senhor da minha vida, eu preciso de Ti, eu não posso viver sem Ti, Jesus. E se você toma essa decisão ao lado de Jesus, nós queremos conhecer você. Eu vou pedir então que enquanto a música é executada, você toma essa decisão, você se levante e venha. Eu vou estar ali embaixo, perto daquele microfone, e vou esperar você. Eu quero dar um abraço em você dizendo, parabéns meu irmão, você aceitou Jesus neste dia. Se você está excluído de alguma igreja e gostaria de voltar para casa, volte agora. A hora é esta, esqueça o passado, Jesus já esqueceu. Lembre-se do futuro, o Senhor vai voltar e vai levar para si aqueles que lhe são fiéis. Venha agora então aceitar a Jesus Cristo ou se reconciliar com Ele.
Estamos nos encaminhando para o final deste culto e queremos agradecer a você a sua presença conosco. Foi muita alegria tê-lo aqui e você que está conosco, eu gostaria que você ficasse de pé para que nós pudéssemos cumprimentá-lo com alegria. Muito bem, olha aí, vários irmãos nos visitando, membros de outras igrejas, isso, pessoas não crentes também, Deus abençoe. É bom, lá na galeria também temos, Deus abençoe, muito obrigado, né? Muito obrigado. Quero apresentar aqui a minha sobrinha, filha do meu irmão, ela se chama Noranda, nome mais bonito, né? Bonito esse nome, Noranda. Ela e o Gabriel estão conosco neste dia, o Dinizozinho já foi lá para dentro, né? Isso, Deus abençoe, estão passeando aqui no Rio esses dias. Também lá de Curitiba, nós temos, são de Vila Velha, Espírito Santo, e lá de Curitiba nós temos o Fábio Félix, que é o pai, historiador, e tem um filho historiador também, deve ser o Everton, né? O Everton também é filho historiador, e tem outro filho, Davi Santos, olha lá, os três, eles estão lá, são da Primeira Igreja Batista de Curitiba e nos dão a honra da visita nesta manhã. Deus abençoe vocês, fazendo pesquisas aí sobre a história dos batistas em geral, né? Obrigado aos internautas pela participação no culto desta manhã. Nós temos de Natal, Rio Grande do Norte, o irmão Jacob Celestino declarando: sou agradecido a Deus por mais um dia que as suas misericórdias são derramadas em nosso favor. Peço orações por nossa nação e pela manutenção do meu emprego. Frida da Silva de Vila Velha pede a Deus que continue falando conosco através das mensagens e solicita à igreja que ore pela senhora Ieda, que está com um esposo muito doente. Wagner Lourenço da Silva, pastor Wagner, está em Teresópolis, informa que tem grande prazer em poder participar do culto nessa manhã e pede que o Senhor abençoe a todos. Marli Soares de Faria, Ipiranga, São Paulo, pede orações por um problema de saúde, problema sério. Eliana Pereira, aqui do Rio de Janeiro, informa que está feliz em participar do culto da sua igreja, pois está enferma há 17 dias e pede que orem por ela. Irmã Eliana, que Deus... Eliana Pereira é a mãe do seminarista Leandro Pereira, tá? Pastor Walter Matos, de Itaboraí, declara: agradeço a Deus pela vida do pastor, obrigado. Estou assistindo ao culto e, de certa forma, participando também da ceia do Senhor. Deus o agracie. Obrigado, pastor Walter Matos. Pedro Gattuso e Mariana, daqui do Rio, informam que estão impossibilitados de comparecer aos cultos, mas estão juntos com a primeira igreja, cultuando a Deus pela internet. De Teresópolis, Oliver Cavalcante declara que foi abençoado pela mensagem, pela música e pela ceia do Senhor. Que bom. Obrigado, internautas. E quando vierem ao Rio de Janeiro, se estiverem fora daqui, Rua Frei Caneca, 525, Estácio. Estácio é pertinho do centro. Fica com medo não. Tranquilo. Fácil de chegar, tem metrô aqui pertinho, você pode vir de metrô, tá bom? Irmãos, vamos terminar. Você tem uma bênção para agradecer, vem aqui agora, aqui à frente, fica aqui do meu lado. Nós queremos agradecer a Deus também os 68 anos hoje que completam de casados os irmãos Gilberto Figueira e Leuzi. 68 anos de casamento. É muito ano, né? Muito ano. 68 anos, não é meses não. Então estão completando hoje, então eles não têm podido frequentar o culto, mas nós pela internet queremos desejar-lhes felicidades, 1000 mais ainda, e cumprimentá-los por essa data tão auspiciosa. Aniversariantes hoje também temos Antônia Martins de Farias, Daniel Barberato. Daniel está aí? Daniel Barberato. Também temos Jorge Samuel Guedes, Natan Cândido dos Santos e Roberto Cunha. Cadê o Roberto Cunha? Estava ali, está lá em cima. Muito bem. Você tiver uma bênção também, pode vir agora, que nós vamos encerrar o culto neste momento. Dou-lhe uma. Isso. Nós vamos encerrar o culto orando a Deus, uns pelos outros, e agradecendo a bênção que os irmãos ou receberam ou estão solicitando. Tanto faz, né? Tanto faz. Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Primeiro vice-presidente, irmão Lincoln, não pode vir aqui e nos despedir com uma palavra final de oração.
Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos este culto que tivemos, pela presença de tantas pessoas aqui conosco, por aqueles que nos acompanham pelo rádio e pela internet. Nós te agradecemos pela vida do casal Gilberto Figueira, Dona Leuzi, pelos 68 anos de casado, que tu possas ainda, Senhor, abençoá-los muito conforme a tua vontade. Nós te agradecemos pelas pessoas que aqui vêm à frente, também agradecer suas vitórias, suas bênçãos recebidas, e aqueles também que têm bênçãos, mas por qualquer motivo não vieram aqui, Senhor, mas sabemos que pela tua misericórdia tu nos tens abençoado. Que tu estejas conosco no restante desse dia e em toda a semana, Senhor, presente a cada momento na nossa vida, que possamos sentir essa tua presença, que tu possas nos orientar, nos guiar, nos proteger, nos instruir, nos dar sabedoria, Senhor, para que possamos seguir a nossa jornada. Muito obrigado, em nome de Jesus te suplicamos e pedimos essas coisas. Amém. Às 19 horas eu estarei de volta, se você também está convidado, e agora pode abraçar o seu irmão.